Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Apocalipse 6, no versículo 8, e na minha tradução começa assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Pai, esta é a tua palavra. Continue, Senhor, falando conosco em nome de Jesus. Queremos continuar te adorando, queremos continuar entregando nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, meu Deus, ao Senhor agora através da pregação, e que esse ensino, esta palavra, caia no mais profundo do nosso entendimento, Pai, e que Deus, possamos fazer algo com essa palavra de hoje em diante, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. E olhei, né? A palavra hoje vai falar de olhos, de ouvidos. Meu Deus, eu não combinei nada com a Eliane, graças a Deus, né? Foi Deus é que armou esse negócio para nós aqui hoje. Então, eu li essa semana, os irmãos que estão no grupo da igreja pôde perceber que eu destaquei esse versículo, a Eliane também destacou parte dele aqui de Apocalipse. É tão bacana quando a gente faz, né, o devocional, sempre aquela palavra mexe com a gente, é assim. Então é até um perigo, né? Quando eu estou lendo um livro, aquilo acaba saindo um monte de pregação, é daquele livro. E aqui em Apocalipse nós lemos, né, que um dos cavalos de Apocalipse tem a cor amarela, né? Tem o amarelo. Esse setembro já é o setembro amarelo, inclusive, né? Campanha de prevenção contra, né, o suicídio. Então esse cavalo aqui leva essa cor, o cavalo amarelo, que representa a morte. E está escrito aqui de forma clara, falando assim: e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. Não é o demônio, o diabo, os seus anjos, que com certeza são anjos de morte, eles não fazem nada se não for permitido. Então Deus está falando aqui que foi dado poder para eles matar a quarta parte da terra. Eu entrei hoje no site que faz a contagem das pessoas, é muito engraçado, eu já mostrei para alguns aqui, não me lembro para quem, mas todo instante fica lá, subindo o número lá da população. Então hoje está quase 8 bilhões lá no site. A quarta parte de 8 bilhões é 2, não é? 2 bilhões de pessoas. Então está dizendo aqui que foi dado poder para, né, o anjo da morte, o cavalo da morte, matar, destruir 2 bilhões de pessoas, se isso fosse aqui hoje, se fosse hoje, com 8 bilhões de pessoas praticamente na face da terra. Mas a morte, pergunto aqui, a morte é um plano de Deus, é um plano ativo de Deus? A morte sempre foi plano de Deus? Não. A morte nunca foi plano de Deus. Vamos lá em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Então, a morte não foi plano de Deus. E aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, glória a Deus, Romanos 5,12. Atos, Romanos 5,12. Olha, depois de tanta adoração, tenho certeza que nós vamos entender a palavra. Romanos 5, no versículo 12, glória a Deus, posso abrir? Posso ler? Amém? Né? Aí em casa não tem como eu checar, mas Deus abençoe que todos tenham encontrado. Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, sabemos que é lá por Adão, Eva, Adão, e pelo pecado veio que a morte passou a existir. O pecado deu luz à morte, porque até aquele momento não existia morte. A morte só veio, por quê? Porque o homem pecou. Adão viveu centenas de anos. Depois Deus reduziu a coisa para 120, porque, né, não dava mais. Mas a morte veio acontecer por causa do pecado. Entrou lá na figura de Adão. Por isso que todos pecaram, está escrito aqui, na minha versão. Se você vai a Romanos 6, 23, então era para estar todo mundo vivão no paraíso? Sim, se não tivesse entrado o pecado. Romanos 6, 23, porque o salário, o pagamento do pecado, o prêmio que ele recebe é a morte. Quando uma pessoa morre, é como se ele recebesse um prêmio, aquela morte é o salário dele.
É o salário dele. O pecado trabalha para que as pessoas morram, espiritualmente falando. As pessoas morram, não têm acesso ao céu, os olhos fechados espiritualmente, os ouvidos lacrados, até, enfim, chegar àquela morte, a morte eterna, a segunda morte. Foi ministrado aqui um dia desse pela pastora Eliane, quando ela então trouxe essa realidade também, falando sobre a morte. Então a morte, ela veio por causa do pecado, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a morte não foi um plano de Deus, assim, ele traçou, desenhou. É claro que ele já sabia, onisciente, mas ele não traçou, assim, não veio do desejo do coração dele. Agora nós lemos que o cavalo branco, ele veio, branco não, o amarelo, ele veio para matar. E nós sabemos, né, que aquele que veio para matar, Jesus deu o nome a ele, falou que ele é ladrão. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, falou que o ladrão, ele vem para matar tudo, a vida, os sonhos, os projetos, né, os relacionamentos, os ministérios, tudo. Roubar, tirar coisas que não pertencem a ele, e veio para trazer destruição. Jesus aqui falou assim, o ladrão, ele veio para matar, a função dele. Deus não veio para matar. Jesus não tem essa característica que ele vem ensinar sobre morte, estratégias de morte, estratégia de como matar as pessoas, de como destruir, de como roubar. Não, isso não tem nada a ver com Jesus. Ah, mas e os policiais militares? Alguns, quando precisam matar, pode ver, alguns têm problemas até emocionais. Porque de verdade a morte não é um plano de Deus, não é um plano de Deus, não é. E aí o diabo sim, ele veio para matar, roubar, e como nós sabemos, ele veio para destruir. Lúcifer, ao perder o céu, o que ele fez? Ele recrutou aquele 1/3 que caiu e falou, vem fazer parte agora do meu time. E nós montaremos um time de 1/3, nós vamos entrar nesse jogo, e nós vamos matar, roubar e destruir tudo que for de Deus. Todas as pessoas que são de Deus, os filhos de Deus, nós vamos roubar, nós vamos matar, nós vamos destruir, e nós vamos ganhar esse jogo. É o plano de Lúcifer, porque quando ele desceu, quando ele foi expulso para cá, ele treinou esses anjos, para que esses anjos viessem a fazer esse trabalho. Então toda aquela pessoa que mata, está envolvida com a morte ali de forma assim bem clara, de estratégia, tem o espírito de morte junto com ela, é claro que tem, não é o espírito de vida, é o espírito de morte. Então a gente sabe que algumas profissões, segurança, ele está lá fazendo o trabalho dele, não tem como, tem legítima defesa, ele pá. Mas não foi o plano de Deus. Nós não vamos estudar sobre estratégia de matar, nós vamos estudar sobre estratégia de vida. Nós não vamos envolver com coisas de morte, nós vamos envolver com coisas que traz vida, porque Jesus trouxe vida e vida em abundância. Então, os profissionais que trabalham nessa área, é claro que eles recebem treinamento também de como resolver as coisas sem matar. Né? Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que entender de que lado que é a morte, para mim não me envolver com as coisas da morte, e de que lado que é a vida, para me envolver com as coisas que traz vida para a minha vida. Porque se eu quero vida, eu tenho que envolver com as coisas que traz vida. Então matar é a característica do diabo e não de Deus. Agora, como que ele vai matar? Apocalipse 6:8 fala que ele vai matar utilizando de espada, guerra, armas, né? Utilizando desse lado, utilizando de espada, de guerra, de arma. É a estratégia de quem? É do cavalo amarelo. Tudo bem que ali Deus deu a permissão, claro, não acontece nada sem Deus não permitir. Agora fala também que não é só com as armas, fala também que é com a peste, a praga, a doença, a enfermidade. Fala também que é com a fome. Quantos não morreram aí, né, com esse vírus que assombra o mundo inteiro? Então, mesmo que nós sabemos, não estamos no juízo final, mas estamos nesse tempo aí chamado tempo do fim, que a gente não sabe quantos anos ainda vai levar, mas nós estamos nesse tempo. Então está dizendo que ele vai matar utilizando de fome, de peste. Está falando aí também das feras, né? Então é como que ele vai fazer essa obra? Ele vai fazer dessa forma. Meu Deus, né, Vitor? E que vai ser de nós então? 2 bilhões é muita gente, vai que eu estou nesse meio e nesse pacote?
Então o Evangelho, que chama as boas novas de Cristo, traz para nós uma boa nova, uma novidade, um news de Deus. E esse news de Deus está lá em 1 Tessalonicenses 1,10. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 1, se não fosse as boas novas, se não fosse a palavra de Deus, nós não saberíamos dessa verdade, dessa realidade. Se não fosse Jesus que veio aqui rasgar o escrito de dívida contra nós que havia por causa do pecado, nós estávamos debaixo dessa mira do diabo, mas também debaixo da ira de Deus. Como que ele vai manifestar a ira? Ele vai usar esses anjos aí, enquanto ele estiver por aí. 1 Tessalonicenses 1,10, está escrito, 1, no versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho. Tem alguém aqui esperando que venha do céu Jesus? Amém. Nós já estamos então dentro dessa palavra aqui, ó. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, para quem não sabe, Jesus, que nos livra da ira, do grande dia da ira, daquele dia que um quarto da terra, como foi falado ali, lá do juízo, ele falou que ele vai nos livrar. Então, pensando sobre isso, aí eu pensei também numa pergunta, para pensar numa resposta, para fluir aqui a mensagem. Quem que Jesus vai livrar? Quem que ele vai livrar? Para saber se eu estou dentro, se eu estou fora, o que eu faço para entrar, se eu estou dentro, o que eu tenho que fazer para perseverar, porque eu não quero saber dessa ira toda sobre a minha vida, sobre a minha vida. Vai que a gente vai estar lá nesse grande dia, e se a gente não tiver, vai ter um descendente nosso lá, vai ter. Se eu não tiver, vai ter talvez um filho de sangue, um filho espiritual, vai ter um neto, bisneto, vai ter alguém lá. Então, se eu quiser que pessoas não entrem debaixo da ira no futuro, eu tenho que viver esse evangelho quando? Agora. Ensinar ele quando? Agora. Porque aí nós já vamos ter partido, mas eu não posso ser irresponsável a ponto de partir, garantir o meu céu e não pensar nos filhos, nos mais novos, nesses meninos que estão aí. Pastor, por que você está enfiado no futebol? Por que suas roupas é mais de jovem do que de um pastor que prega para adulto? É porque os adultos já encontraram, agora nós temos que trabalhar esses meninos. Senão nós não vamos ter adulto depois no evangelho. Então a gente tem que entender quem que ele vai livrar. Aí a primeira resposta, se você quiser anotar, quem verdadeiramente estiver em Jesus. Quem que ele vai livrar? Quem verdadeiramente estiver em Jesus. Olha Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Abra a sua Bíblia. Filipenses 3:9, a primeira parte só. Filipenses capítulo 3, no versículo 9. Então, quem que ele vai livrar desse dia que o cavalo amarelo vai matar um quarto da população daquela época? Quem? Aí está, quem verdadeiramente estiver em Jesus. Olha, Filipenses 3:9. E seja achado nele. Lembra da música? E ser achado nele, enxertado nele. Quem estiver em Jesus. Quem estiver vivendo a palavra, entregue ao Senhor, Quem estiver em Jesus, é esse que vai livrar. Por que vai livrar? Porque vai naquela época lá arrebatar a igreja se a gente estiver lá. Se a gente partir antes, nós já vamos partir em Cristo. Então quem é que ele vai livrar? Aquele que estiver e for achado nele, não é assim? Aquele que estiver nele, é esse que ele vai livrar. Olha João 3:36, pastor, então sou eu que ele vai livrar. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, vamos ficar firme. Amém? Graças a Deus. Dá amém de máscara, gente? Deus abençoe, nós vamos sair desse negócio, que aí fica mais tranquilo. João 3:36. Quem que ele vai livrar? Quem verdadeiramente estiver em Jesus. E nós temos que lutar, batalhar para estar aqui. João 3:36. Aquele que crê no Filho, aquele que vive, aquele que está, porque crer não é saber que Jesus existe. Saber que ele existe, até o pessoal que se diz ateu sabe, é crer, é viver, é estar. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, será livre desse negócio de ira vindoura. Mas aquele que não crê no Filho Jesus, não verá, não colocará os olhos, por isso que é bom entregar os olhos, não colocará os olhos, não verá a vida, mas a ira
de Deus permanecerá sobre esta pessoa. Se a pessoa partir daqui qualquer tempo, né, sem Jesus, ele vai estar lá na ira de Deus também. Então o nosso único escape, a boa nova, o evangelho de Jesus fala assim, é só em Jesus. Não é no catolicismo, não é no espiritismo, não é na maçonaria, não é na religião evangélica, mas em Jesus, em Jesus. Ah, pastor, eu já sou membro da igreja, dizimista, ofertante. Em Jesus, só em Jesus. Porque em Jesus nós vamos fazer tudo isso, então é em Jesus. O pacote certo é dizer em Jesus. Então aquele que for verdadeiramente estiver em Jesus. 2, aquele que perseverar na obediência. Quem que ele vai livrar? Aquele que perseverar na obediência. Mateus 24, 13 fala, aquele que perseverar até o fim. É o fim mesmo, né? A gente não sabe quantos anos que nós vamos viver aqui nessa terra. Se for 130, é muita coisa, até os 130. Se for mais, se for menos, até o fim, ou até ele voltar. Se ele voltar e a gente estiver vivão aqui, quer dizer que nós não vamos nem precisar utilizar o serviço da funerária, nem do plano assistencial familiar em vida, e nem nenhum outro, porque olha que bênção, né? Olha que glória, nós vamos subir, vamos embora, sem caixão, sem velório, né? Não sei, Deus é que sabe, né? Não posso falar, eu não quero, é Deus é que sabe, se quiser, de um jeito, enfim, do jeito que quiser. Enfim, mas é por aí, aquele que perseverar até o fim. Então eu tenho que andar no caminho até o fim, trabalhar no caminho, casar no caminho, educar no caminho, lazer no caminho, futebol no caminho, é possível, gente. Não podemos ser aquele crente careta que não faz nem isso nem aquilo, mas tem que ser no caminho, né? É possível, no caminho, porque é perseverar até o fim. Lucas 8, no versículo de número 8 agora, hein? Então vai dar certo, hein? Lucas 8:8, ó. E outra caiu em boa terra, está falando da semente, ó. E nascida produziu fruto, a 100 por 1, dizendo, ele estas coisas clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora nós vamos no 15, obrigado Cristiano, Sônia, Jesus é bom sobre as suas vidas. No 15, e aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam, olha a palavra conserva, a conservam num coração, no mínimo é esse que falou, eu te darei o meu coração, né? Num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus, ó, aleluia. Alimentos em conserva, né? Foi o que eu lembrei aqui na embalagem de vidro, como eu falei. Mas aonde que nós vamos guardar essa palavra? Já que para guardar uma azeitona ou outra coisa por anos, eu vou ter que pegar aquela embalagem de vidro, ter aquela, né, para fechar ali certinho o lacre, para não vazar nada. Então, eu tenho que guardar num coração honesto e bom, num coração puro, num coração verdadeiro, num coração que faz o bem. Aí essa palavra vai ficar lá guardada e ela vai gerar fruto na nossa vida, naqueles que vão perseverar, que vai receber ela no coração. O que acontece muito? A gente recebe a palavra e ele cai em outro lugar, não fica conservado. Aí amanhã já não está lá mais, depois da manhã já não está, e aquilo não causa assim, efeito na nossa vida. Não causa efeito, então eu tenho que guardar, né? Agora vamos guardar a azeitona com aquele líquido lá, o milho e tantas outras que ficam em conserva, né? A gente vai ter umas papinhas, né, para neném, a gente nunca comprou lá para casa não, mas tem aquelas papinhas, anos aquelas papinhas lá, né? Alguém já usou aquelas papinhas? Estou olhando para uns que tem filho aqui mais novo, não, né? Mas está lá anos naquele negócio. Agora já pensou se a gente coloca aquilo tudo num recipiente assim do copo descartável? Então, por isso, a palavra ela cai, mas se ela não estiver nesse coração, nessa conserva, que é esse coração aqui honesto e bom, e que dá fruto, e que busca o Senhor com perseverança, não dá para utilizar depois. Então, nós temos que pedir a Deus esse coração para a gente poder perseverar, um coração bom, um coração que faz o bem, que se envolve com o bem. Aí a gente pega lá 1 Tessalonicenses 5, 22... 1 Tessalonicenses 5, no versículo 22, fala assim, abstende-vos de toda aparência do mal.
Se eu quero ter um coração bom, né, um coração que vai conservar a palavra de Deus, eu tenho que abster, eu tenho que deixar, eu não posso ter aquilo. Abster é deixar. Vou abster hoje disso na minha rotina, ou seja, não vou fazer isso. Então, estou falando assim, olha, deixe qualquer coisa que seja o mal, qualquer coisa até que se pareça com o mal, é bom a gente deixar de lado. Se parece, tem a aparência, lembra o mal, lembra a morte, lembra as ferramentas que vai causar morte e não vida. Então a Bíblia está falando assim, olha, parece com o mal, deixa isso para lá, não entra nisso não acessa isso não joga isso não. Sabe por quê? É porque senão não vai gerar vida na nossa vida. Parece com o mal, então não é tão difícil discernir assim. Parece com o mal, lembra o mal, a função do mal, então eu vou deixar, porque a palavra está mandando eu deixar, então eu que sou obediente, eu vou deixar de lado. Então quem que Deus vai livrar? Aquele que perseverar na obediência, que foi o segundo tópico. O primeiro é aquele que estiver em Jesus, o segundo é aquele que perseverar na obediência à palavra de Deus. Pastor, muito difícil obedecer. Vamos orar, vamos jejuar, vamos conversar, vamos passo a passo, mas eu quero dizer que tem jeito, é só a gente buscar o jeito, mas tem jeito sim. E o terceiro e último tópico, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E lá em João 4, 23, olha, nós falamos aqui de adoração no louvor, né? Glória a Deus. Nós falamos que nós vamos adorá-lo, nós falamos que o nosso coração é para adorar, que mais do que uma canção nós vamos dar a ele. Exatamente é isso que ele está procurando, inclusive. No João 4, no versículo 23, naquele bate-papo de Jesus com a samaritana, e glória a Deus, por ali, né, ficou aqui a vontade de Deus. Em 4, 23 fala, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque os falsos adoradores não adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai está procurando essas pessoas, né, que o adorem em espírito, mas também em verdade. Quando a gente vai lá no Salmos 96, 9, Salmos 96, 9. Então, quem que ele vai livrar? Aquele que o adore em espírito e em verdade. E se a gente não adorá-lo com a nossa obediência, nós então estamos adorando a outra coisa, talvez a outro Deus, talvez a outras situações, certamente ele não vai nos livrar. Salmos 96, 9, o salmista ele declarou, que seja também a nossa declaração, adorai ao Senhor na beleza, na formosura, na sua glória da santidade. Tremei diante dele todos os povos, todos os moradores da terra. Adorai ao Senhor. Nós não temos outra alternativa ou caminho. Nós temos que adorar, e isso vai além de lindas canções. Vai além, mas passa sim por cantar, né? Como é bom cantar, louvar, isso veio desde todo sempre, eles sempre cantavam, então tem a ver, louvor. Uma vez eu explicava para um amigo meu, nós éramos assim, colegas de missa, né? Todo domingo, 7h45 a gente ia na missa mais jovem lá, porque tinha as outras mais cedo, certamente era para os mais de idade, a gente ia para os mais jovens, 7h45, terminava lá para depois das 9 no domingo, então a gente estava lá, eu lembro até do cantinho que a gente ficava lá assim, mas eu converti e ele ainda ficou lá. E aí um dia eu falando com ele sobre música, né, a gente gostava muito de U2, de o Rapa, de outros aí, Bon Jovi, tudo enquanto é dessa linha pop rock, né? E aí eu falava com ele, mas a música, os instrumentos foram criados na sua origem para adorar o Senhor. Tanto é que aquele pessoal mais velho do pop rock era tudo crente. Fugiu Elvis Presley, gospel, crente, mas desviou. E aí a galera de hoje, né, que conhece algumas músicas dele, não crente, mas as músicas tem CD, vamos pensar, CD, né? Tem vinil, sei lá, tem música gravada gospel. Ele e uma pancada de outros americanos. Por quê? A origem é para adorar o Senhor. Então Deus está falando, olha, eu quero uma adoração genuína em atitudes a mim. Então o salmista falou, adorai ao Senhor.
Então, a vida de adoração é uma vida prática, como a vida também de oração. Isso aqui eu vou fazer para adorar o Senhor. Essa atitude eu vou fazer porque é em adoração a Ele. Essa música eu vou cantar em adoração. Isso aqui é porque eu quero adorá-lo. Então, o que leva uma pessoa a adorar a outra coisa, a outro Deus? Às vezes a falta de conhecimento na palavra. Aí a palavra mesmo diz que a falta de conhecimento traz destruição ao povo de Deus, né? Se eu não conheço, se eu não sei que o jiló tem gosto de jiló, o que eu faço? Como o jiló, né? Então, se eu conhecer a palavra, eu vou ter a possibilidade de não fazer certas coisas e de fazer outras. Então, a falta de conhecimento leva ao erro, a adorar outra coisa, a outro Deus. A falta de temor também, que quando a pessoa conhece a palavra e faz, aí já é falta de temor, não está na ignorância, mas não está com temor, respeito a Deus, e isso destrói e engana até os escolhidos, porque Jesus falou que os tempos seriam abreviados para que os escolhidos dele não fossem enganados pelo reino das trevas, pelas falsas pregações e por tantas outras coisas. Então, como fica quem adora um outro Deus? Como é que essa pessoa fica? Se eu me envolvo com outro Deus, como que eu vou ficar? Se eu vou mexer com aquilo que não é do nosso Deus, o Deus que nos salva, o Deus que nos criou. Salmo 115. Por isso que Deus está falando assim, mais que canções, eu vou te dar os meus olhos, o meu coração, a minha mão, eu vou te dar os meus ouvidos, sabe por quê? Salmo 115, está escrito aqui, já estava escrito aqui também, mas mesmo se não tivesse, Deus tivesse mandado eu ler aqui, porque lá na hora do louvor eu lembrei, mas já estava escrito aqui, Salmo 115, eu vou, para encurtar aqui, eu vou ler do verso 4 para frente. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens, não estou falando só de imagem, coisa que o homem criou, né? Aí tem a característica, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. A gente sempre lembra do catolicismo, mas vamos deixar o catolicismo de lado, que está claro. Vão lembrar de todas as outras coisas que se integram aqui na categoria de ídolo. Aquilo que é ídolo, aquilo que é outro Deus, aquilo que a gente coloca como Deus, e aquilo que veio para ser Deus, mas no final é demônio. Então, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Agora, o que preocupa mesmo é o versículo 8, porque aqui está falando lá do ídolo lá, né? Problema dele para lá. Se ele tem boca e não fala, ouvido e não escuta, problema é dele. Agora, já o 8 já é assim um problema que pode ser nosso, porque o Pai é nosso, o Pai é nosso. O pão é de quem? Mas e quando Jesus fala do pecado? Fala que é só meu? Também fala que é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. Lê lá depois. Então, realmente a gente tem que preocupar porque é nosso. Se nós adorarmos a outro Deus, vai ser um problema nosso. Se nós pecarmos no individual, acaba que é um problema nosso, que é corpo. É isso que Paulo tentou explicar lá. Então, olha só, o 8 fala assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Se a pessoa está envolvida com outro Deus, pega a pessoa que está lá na maçonaria. Aí lá é o olho, né, que tudo vê. Eles adoram o sol, adoram os deuses do Egito, eles fazem trocentas adorações e pactos. Eles estão com relação à espiritualidade, cegos, surdos, mudos, e não serão salvos se não se arrependerem e não sair de lá. Mas em nome de Jesus, que o Senhor Jesus quebre essa legalidade e em nome de Jesus aqui sobre esse Deus aqui sobre Manhuaçu. Aqui a maçonaria é forte, mas em nome de Jesus vai ser destronado das vidas de um por um. Eu conheço pelo menos 2 pastores que foi um dos graus altos lá e hoje são pastores, né, há muitos anos até inclusive, e outras tantas pessoas. Então, se envolve com qualquer outro Deus, vai ficar assim. Aí eu conheço gente que está lá na maçonaria e está dentro da igreja evangélica, surdo, mudo,
e não ver o que está escrito na Bíblia, mas está lá. Alguns já tiveram até cargos aí em anos anteriores, depois algumas coisas foram mudadas. Mas não está só na maçonaria, está em tudo, em quanto é lugar. Então está dizendo que vai ficar, a pessoa está dentro da igreja, não está sabendo de nada que se passa. Por quê? Porque está cego. O que tem que fazer? Tem que arrepender, buscar a Deus, buscar ajuda e sair fora. Porque Ele quer uma adoração exclusiva. Ele quer uma adoração exclusiva. Arthur, né? Olhou dentro dos meus olhos, né? Glória a Deus. Então é isso que ele está querendo. A função do demônio, gente, é abater nós que estamos, entre aspas, nesse jogo para ir para o céu. Abater os participantes. E como que ele abate? Fazendo ele ser, às vezes, um ídolo na nossa vida e ali cegando e deixando a pessoa também surda. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, 1 Coríntios 10, sim, no versículo 14. Portanto, meus amados, fugi dos ídolos, fugi da idolatria. Olha, Paulo não entrou lá dentro da igreja católica para pregar isso aqui não, gente. Paulo falava para a igreja do Senhor Jesus. Falou assim, olha, fujam de tudo que está ligado a ídolos. Fuja. Olha 1 João 5. 1 João 5. 1 João 5, versículo 21. 1 João 5, 21. Então ele está falando, fuja. Aqui está falando, filhinhos, né? Eliano falou, o pai ama o filho e pede para o filho, me dê o seu coração. Agora ele está falando, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos de tudo aquilo que está envolvido com os ídolos. Seja dos ídolos gregos, egípcios, ou de qualquer outros que tiver por aí afora. Romanos, né? Romanos, guardai-vos das coisas dos ídolos. Pastor, já passou esse mês, teve lá a mês da Maria, e graças a Deus que eu nem fui lá, mas eu crente, eu posso ir lá comer aquela canjicão e arroz doce? Vai para você ver. Você vai sair de lá preenchido, carregado com os ídolos, porque está consagrado aos ídolos, né? Está consagrado. É São João, eu posso ir lá comer, tomar o caldo e tanto trem que tem lá, vai para você ver. Você vai sair de lá assim, bem carregado. Aí quando aqui, um peso aqui no culto. Então a gente não podemos mexer com as coisas consagradas a ídolo. Porque lá não é o João abençoado, filho de Deus aqui. É o ídolo. É o ídolo. Né? Foi consagrado. Não tem como a gente desconsagrar um trem A. Aí por aí tem os jogos, por aí tem tantas situações, está consagrada, já é dele. Como que eu vou mexer com um negócio? Deus fala assim, olha, eu vou lançar você fora de mim, está lá em Deuteronômio, se a gente continuar nesse negócio. E aqui nós vamos encerrar com esse texto de Ezequiel 20, no versículo 7. Abra só, se eu não me engano, quarta-feira passada eu li esse Ezequiel. Nós vamos ler esse Ezequiel em nome de Jesus de novo. Ezequiel 20, no versículo 7. Então nós não podemos mexer. Por que às vezes o crente vai e mexe? Ou é por falta de conhecimento da Bíblia, então nós temos que ler mais, estar nos cultos, ou é por falta de temor. Então não pode ser nem por aquilo, nem por isso, né? A gente tem que conhecer a palavra, orar, pedir ao Senhor, se for algo de libertação, clamar, buscar, jejuar, pedir ajuda, enfim, Deus vai fazer essa obra. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Pronto, Deus já tem o pacote completo. Se a gente não conhece, aí é que dá ruim. Mas se a gente conhece, opa, eu tenho escape, Deus vai me livrar daquele negócio lá, daquela ira terrível do cavalo amarelo. E aí, como é que vai? Vai dar toda a estratégia, está aqui na palavra. Tudo está aqui na palavra. A receita está aqui na palavra. E glória a Deus, nós vamos assim ler. Olha o versículo 7, Ezequiel 20, no versículo. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está tentando ser Deus aqui, falou assim, se eu for Deus mesmo, você vai largar. Você vai lançar de fora
Aí a gente tem que pegar a palavra do Senhor. Será que tem alguma coisa na frente dos meus olhos que está te desagradando? Eu tenho colocado os meus olhos, em alguma coisa que não glorifica, que não adora o Senhor, que não é do Senhor. Deus, eu quero sair fora. Como é que eu faço? Aí ele vai começar a nos falar. Então aqui a gente tem Deus querendo ser Deus do povo. No versículo 8, Deus falando, eu não sou seu Deus nada. Olha o versículo 8. Aí no 7 ele fala, lança, tá? No 8 ele fala, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir, claro, porque os ouvidos não estavam consagrados a Jesus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Ninguém lançava de si, ou seja, ninguém obedecia, lançava as abominações de seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que determinaria sobre eles o meu furor, a minha ira, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Já que eles não saem do Egito, então eu tenho que entender que Deus é esse que nos dá direções, conhecimento, mas é Ele também que nos salva, nos liberta, nos mostra o caminho, e nós vamos falar, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, eu não quero fazer parte daquela quarta parte da terra, não, nem hoje, nem no futuro, eu quero andar num caminho de vida, me envolver nas coisas que vão trazer vida para a minha vida. Aí sim, minha família vai ser abençoada, minha casa, nós vamos crescer em Cristo, nós vamos chegar aqui, nós vamos crescer, nós vamos pular, nós vamos ver prodígio no nosso meio, mas precisamos tomar essas decisões. Então vamos ficar de pé, para nós orarmos, e colocarmos assim diante do Senhor. Eu quero fazer 3 orações. A primeira, para aquele, que verdadeiramente já estiver em Jesus. Então eu tenho que orar, vou pedir para nós que estamos em Jesus, para a gente perseverar nele, ser achado nele naquele dia. Depois a segunda, aquele que persevera na obediência, ou para perseverar na obediência. E o terceira oração, então, é aquele que adora ou vir a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então nós vamos orar para a gente ser achado em Jesus, vamos orar para que em nome de Jesus possamos perseverar em Jesus, e vamos orar para que a gente adore somente o Senhor Jesus. Vamos orar para que no altar estejam pessoas que só adoram o Senhor Jesus, porque aí vai ser fogo, vai ser igual foi hoje aqui no louvor aqui, meu Deus, calminho, tranquilo, e aí, então nós vamos orar. Para a nossa casa ser a embaixada de Jesus, mas nós temos que adorar só Jesus dentro da nossa casa. Tudo que for do Egito, das trevas, tem que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, nós já cantamos, Pai, que os nossos olhos são teus, que a nossa boca, que o nosso coração, que nossos ouvidos, nossos pés, nós não queremos andar aonde representa Egito, porque o Egito representa retrocesso, representa escravidão, representa aquele tempo horrível que o teu povo viveu lá. Mas, Pai, nós não queremos andar no Egito, nós queremos andar num caminho de vida, por isso realmente toma os nossos pés, mas nós também cantamos que as nossas mãos. Por quê? Porque nós não queremos acessar nada do inferno para a nossa casa. Não queremos colocar as mãos em nada, Senhor, nada que não seja de Ti. Nós não queremos para os nossos filhos, não queremos para os nossos netos, não queremos para os nossos irmãos em Cristo espalhados nos 4 cantos da terra. E o Senhor não dá uma revelação por dar, o Senhor não dá uma direção por dar, o Senhor não revela sem propósito. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aonde tiver um Deus que não seja o Senhor, que na verdade é um demônio, nós repreendemos essa obra do diabo em nome de Jesus, para que o Senhor venha quebrar dentro dos corações, a quebrar dentro dos ouvidos, a quebrar dentro dos olhos, a quebrar nas mãos e a quebrar nos pés, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que o Senhor venha reinar em nossas vidas, reinar em nossas casas, reinar em nossos acessos, reinar em nossos jogos, Pai, porque o Senhor é o único que recebe louvor e exaltação aqui neste lugar. Por isso, Pai, que o Senhor liberta aquele que hoje precisa de libertação. A palavra disse que o Senhor Jesus veio para desfazer, destronar, destruir as obras do diabo, e que aquele, Pai, que está nesse caminho, aquele que está sendo liberto agora, aquele que já era liberto, Pai, aquele que já adora, aquele que vai passar a adorar, que possamos perseverar
nesse caminho, ó Deus, que é o único para a nossa vida, e até o fim, Senhor, e que o Senhor nos livre mesmo da ira vindoura, nos livre desse cavalo que vem para matar, para destruir aquele que está debaixo da desobediência, nos livre, porque queremos andar na obediência ao Senhor. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que guia a toda a verdade, começa a nos guiar a todas as verdades que nós precisamos descobrir, Pai, para que sejamos libertos das mentiras, para que a gente possa viver a verdade, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui agora, cada família, Senhor, representada, cada um que está ouvindo de casa, cada um, meu Pai, cada família representada em casa, que o Senhor Deus nos abençoe, que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre os estudos, sobre a juventude da nossa igreja, sobre os adultos da nossa igreja, sobre a tua igreja na nossa cidade. Meu Deus, que a bênção do Senhor venha sobre nós, que possamos terminar essa quarta-feira, ó Deus, na santa paz do Senhor, e ter um restante de semana, Pai, abençoado, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te damos graças, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.